A paz do Senhor a todos os que escutam esta mensagem e que a sua vida ela venha a ser edificada pela palavra de Deus. O tema que gostaríamos de tratar é Cristo é a nossa sabedoria, que está baseado em 1 Coríntios 1:30, que diz que Cristo se tornou por nós a sabedoria de Deus. Ou seja, que este tema ele é bem recorrente no Novo Testamento, o qual em sua maioria foi destinado a igrejas que tinham um grande número de cristãos gregos, que vinham de uma cultura helênica, que tinham um costume de, assim como nós vemos em Atos 17, o qual o próprio apóstolo Paulo, ele estava de passagem em Atenas, e assim ele foi até o Areópago, ele passou olhando, conhecendo a cidade, e assim ele se deparou com pessoas que gostavam de ir às praças para ficar filosofando, para ficarem debatendo, para ficarem trazendo novas ideias, novas teses. Isso já era uma cultura, era um hobby, por assim dizer, daquele povo, era ouvir pessoas por aí, ouvir pessoas na rua com as suas novas filosofias, com as suas inovações filosóficas. E assim, o apóstolo Paulo, ele, como nós já bem conhecemos em Atos 17, ele vai e encontra uma estratégia e prega aquele povo, o qual ele achou um altar chamado ao Deus desconhecido. E ele diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, este é o que vos anuncio. E ele começa a mostrar que, na verdade, quem criou o mundo não foram o mundo não foi feito por um acaso. O mundo ele não foi criado por deuses gregos, mas ele foi criado pelo Deus Criador, o Deus soberano, o Deus Jeová. E ele nos criou tudo o que nós vemos. E assim ele ordena, não levando em conta os tempos de ignorância, a todos os homens que eles se arrependem, pois eles têm reservado um dia para juízo. E isto deu certeza quando ele ressuscitou a Cristo. Então, nós podemos perceber que quando o apóstolo Paulo ele esteve em Atenas, o povo, eles começaram a querer admirar. E assim, se a gente perceber em alguns dos versículos, o apóstolo Paulo, ele se depara com Atenas, uma cidade entregue à idolatria. Se nós vemos aqui no verso 16 que Paulo ficou profundamente indignado e o seu espírito estremeceu dentro de si, porque a cidade estava cheia de ídolos. E alguns filósofos, como nós vimos aqui no verso 18, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram à reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Ou seja, e o apóstolo e o discípulo de Jesus, Lucas, ele mostra que os atenienses, eles ali viviam e não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Ou seja, então, frente a isso, o apóstolo Paulo, ele apresenta o cristianismo, a palavra do Senhor, ele apresenta Cristo como a sabedoria de Deus, em contraste com todas aquelas filosofias que se diziam as maiores inovações, as maiores descobertas, a maior sabedoria de todo mundo. E as pessoas, elas se diziam as pessoas mais sábias, se diziam as pessoas mais inteligentes. Eles se diziam donos da sabedoria, donos da verdade. E assim Paulo, na carta aos Coríntios, ele apresenta a Cristo como a sabedoria de Deus. Se nós percebermos, os gregos, na verdade, tinham tudo isso como uma loucura, como uma inovação qualquer,
como mais uma nova tese, mas o que Paulo estava apresentando era a verdadeira palavra de Deus. E se nós percebemos aqui no verso 18, o apóstolo Paulo vai mostrar que a mensagem da cruz é loucura para os que estavam perecendo, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. E mais na frente ele diz que na própria sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sua sabedoria. Ou seja, o mundo tentava tatear, tentava apalpar, tentava conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, galgando, indagando, filosofando, tentando conhecer a divindade. Mas o verdadeiro Deus eles não conseguiram conhecer pela sua própria sabedoria. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura, ou seja, aprove a Deus salvar e se fazer conhecido por aquilo que todos os homens consideram loucura, que é a pregação do Evangelho, que é o anúncio de Cristo e este crucificado, a cruz de Cristo, o Cristo ressurreto. Esse é a sabedoria de Deus. E assim, Paulo, ele vai dizer, ele mostra aqui no verso 20, antes do versículo que foi lido, ele vai dizer: e onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, o homem, ele se afastou de Deus, ele se corrompeu, ele se rebelou contra Deus, e assim, longe de Deus, ele passou a fazer diversas invenções. O próprio Salomão vai dizer que Deus criou o homem reto, mas estes buscou diversas invenções. E uma das invenções, além de terem pecado, um fruto do pecado deles, foram se afastar do Senhor, foram inventar diversas coisas, foram, assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, diz que o seu entendimento se tornou obscurecido. E assim eles passaram a inventar diversas coisas e glorificaram mais a criatura do que o Criador e se corromperam contra Deus. E assim passaram a inventar diversas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a sabedoria deste mundo ela foi tornada loucura. Ou seja, Deus, por meio do Evangelho, por meio de Cristo crucificado, por meio da ressurreição de Cristo, ele tornou louca a sabedoria deste mundo. Por quê? Porque o cristianismo, porque o Evangelho de Deus, ele na verdade se sobrepõe sobre tudo isso, se põe contra tudo isso. Por quê? Porque o cristianismo ele apresenta o único caminho, apresenta a única verdade e apresenta a única fonte de vida, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe nenhum outro pensamento, nenhum outro mestre, nenhum outro pensador, não existe nenhum outro filósofo, e nem há espaço para aqueles que dizem que Deus não existe. Mas eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você pode até rejeitar a Cristo, mas saiba que ao rejeitar a Cristo, você está rejeitando a única forma, o único caminho para se achegar a Deus. Ou seja, frente a este mundo que apresenta tantas verdades, Jesus Cristo é a única verdade. Jesus Cristo é o único verdadeiro. Todas as outras coisas são mentiras. Um conhecido pregador, ele diz que existe somente dois caminhos, duas religiões na verdade. A religião de Cristo e a religião das obras. O cristianismo, ele mostra a única salvação, que é em Jesus Cristo, pela fé, a justificação, a salvação pela fé. A salvação pela fé, na verdade, nós não precisamos de nenhum mérito nosso, porque nós não temos nenhum mérito, mas somente demérito, defeitos, erros, falhas, pecados. Mas Cristo morreu por nós, Cristo puro, o Cordeiro Santo, morreu por nós, e nós podemos nos apropriar desta salvação, podemos nos apropriar deste sacrifício, podemos nos apropriar desta salvação somente crendo que Cristo já efetuou tudo isso por nós. Ou seja, os méritos são todos de Cristo, que são aplicados em nossas vidas, e nós recebemos isso pela fé. A religião das obras inventa diversas coisas, inventa diversos caminhos ao qual o homem pode se achegar pelas obras, inventa que o homem pode se achegar pelos seus méritos, pelas suas conquistas, pela força do seu braço.
E assim, dizem que na verdade o cristianismo, a religião verdadeira, a fé verdadeira, ela é loucura. Então, por isso Deus, ele tornou louca a sabedoria deste mundo. E temos agora uma verdadeira sabedoria que nós temos em Cristo Jesus. Se nós percebemos, no verso 22, o apóstolo Paulo vai dizer: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, apresentamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em Cristo, nós temos a sabedoria. Se nós percebermos em Provérbios, lá em um livro de sabedoria, que foi feito por um dos reis, o rei mais sábio que já houve, nós vemos que Deus é quem criou a sabedoria. E a sabedoria ali, se você perceber, ela vai mostrar que ela esteve no princípio com a sabedoria. Deus esteve com a sabedoria no princípio e criou a sabedoria. Deus, ele ensinou, ele instruiu a sabedoria. Ou seja, na verdade, Deus, ele é o verdadeiro criador da sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Porque em Cristo, nós estamos em Cristo e Cristo se tornou para nós sabedoria de Deus. Se nós percebemos no verso 22, na versão NVI, está escrito: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ou seja, é por isso que Provérbios 2:7 vai dizer que Deus, ele reserva a sabedoria para os retos, para aquele que verdadeiramente tem fé em Deus, para aqueles que verdadeiramente escolhem seguir o caminho de Deus. E assim Deus, ele reserva a sabedoria que ele criou, a verdadeira sabedoria para os retos, para os seus filhos, para os que estão em Cristo Jesus. Se nós percebermos, a sabedoria, o apóstolo Paulo, ele faz um contraste com a sabedoria deste mundo, mostra a sabedoria verdadeira e coloca de forma enfática a sabedoria deste mundo como loucura, como abaixo da sabedoria de Deus. E nós percebemos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 ao 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não usava palavras de retórica, ele não fazia uso de recursos da oralidade, recursos humanos, recursos carnais em sua pregação, em sua obra, em sua missão. Mas ele vai dizer: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificados o Senhor da glória. Ou seja, nenhum dos poderosos desta época, nenhum dos sábios, nenhum dos filósofos conhece a verdadeira sabedoria, a qual estava oculta. Mas na verdade Deus, ele, assim como disse Cristo, ele escondeu esta sabedoria dos grandes e a revelou aos pequeninos, aos que são humildes, aos que se humilham aos pés do Senhor e recebem a Cristo pela fé. Ou seja, nós em Cristo, nós crendo em Cristo, nós temos a sabedoria, nós somos sábios.
Nós temos a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, a qual nenhum dos poderosos conheceu. Porque se na verdade eles tivessem conhecido, eles nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. Ou seja, na verdade, se eles soubessem realmente quem Cristo é, eles o teriam aceitado. Mas na verdade, tudo isso foi plano de Deus. Tudo isso, na verdade, foi plano de Deus que revelou a sabedoria aos humildes, aos simples. Ele revelou a sabedoria àqueles que verdadeiramente se humilharam. E eu não falo aqui, na verdade, como um gnóstico, como o gnosticismo que ensinava que, na verdade, uns tinham um conhecimento maior e outros tinham um conhecimento menor. Porque ali se falava dentro da igreja que uns crentes eram superiores aos outros. Agora nós vamos para a carta aos Colossenses, que na verdade sofreu com essa heresia gnóstica, que ensinava que alguns crentes eles eram superiores aos outros, e assim eles não se conformavam com a sabedoria de Cristo. Mas eu falo na verdade que Cristo, ele é suficiente. Nós não necessitamos de algo mais. Eu digo aqui e reitero que Cristo tem a sua suficiência. Cristo é o cabeça da igreja, e nós estando ligados a Cristo, nós temos o verdadeiro crescimento. Nós ligados, ordenados, nós estando verdadeiramente ligados na cabeça que é Cristo, juntos com as ligaduras do corpo de Cristo, nós crescemos verdadeiramente como o corpo de Deus. Ou seja, nós não necessitamos de algo mais, nós não necessitamos de nenhum acréscimo ao Evangelho. É isso que eu gostaria de reiterar, de enfatizar, que na verdade a sabedoria de Deus ela é superior à do mundo. Por quê? Porque nós temos a verdadeira sabedoria, estamos em Cristo. Porque na verdade a sabedoria que esteve oculta foi a salvação pela fé, foi o mistério do corpo de Cristo. Na verdade, todo o Evangelho de Deus esteve oculto às pessoas e se revelou em Cristo, na consumação, na plenitude dos tempos. Ele se consumou, ele se manifestou ao mundo. E assim está escrito em Mateus 4, que diz que o povo que estava em trevas veio uma grande luz. Ou seja, eles somente contemplaram a Cristo e foram iluminados. E assim todos nós, quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, nós temos uma iluminação. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, mas Cristo resplandeceu o nosso entendimento, nos iluminou para iluminação e conhecimento da verdade. É por isso que nós temos uma sabedoria superior, pois enquanto o mundo que acha ser sábio, que tem as maiores filosofias segundo eles, que possuem as inovações, que eles têm como verdades, estão andando em trevas, estão sendo, na verdade, eles que são os loucos. Mas nós que temos a Cristo somos os verdadeiramente sábios, somos na verdade os iluminados, que não guardamos essa sabedoria somente para nós, mas nós manifestamos ao mundo todo. O que o próprio Cristo disse, nós ilustramos aqui, que o que Cristo nos diz, nós jogamos sobre o telhado, nós falamos sobre os montes, nós falamos para todo mundo, porque nós desejamos, assim como Deus, que todos os homens se salvem. Ou seja, lá em Colossenses, o povo sofria com essa heresia que eu já disse. E o apóstolo Paulo vai dizer, nós não necessitamos de nada disso. Porque até o próprio apóstolo Paulo, ele dizia, no verso 9, que por essa razão, desde o dia em que ele ouviu da fé da igreja, ele não deixava de orar para que eles pudessem ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E esse entendimento espiritual e essa verdadeira sabedoria nós temos em Jesus Cristo, porque segundo Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3, diz que na verdade nós podemos ter o nosso coração fortalecidos e estamos unidos em amor, e alcançar a riqueza do pleno entendimento, a fim de nós conhecermos na verdade o mistério de Deus, a saber que é Cristo, o qual nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, nós estamos em Cristo e assim nós temos todos os tesouros, todas as riquezas espirituais, todas as riquezas de sabedoria em Cristo Jesus. Nós não necessitamos de nenhum acréscimo. Nós não necessitamos da sabedoria deste mundo para acrescentar ou tornar algo mais agradável, porque na verdade nós já temos
a suficiência de Cristo. Cristo já nos é suficiente. E assim, em Cristo nós temos todas as riquezas da sabedoria. Como eu já disse, o próprio Deus é que criou a verdadeira sabedoria e Ele a reserva para aqueles que são retos. Efésios 1:8 vai nos dizer que Cristo ele se tornou abundante para nós em sabedoria. Ou seja, as riquezas da sabedoria se tornaram abundantes em nossas vidas. Por quê? Porque nós cremos em Cristo. Pela misericórdia de Deus, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas nossas obras, mas pelos méritos de Cristo. E assim nós temos em abundância a verdadeira sabedoria. Nós andamos neste mundo pela palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. O conhecimento, como muitos dizem, é uma luz. Mas a verdadeira luz nós encontramos em Cristo. A verdadeira luz para não andarmos em trevas encontramos em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. É por isso que Tiago, capítulo 1, verso 5 diz que se alguém se acha que não tem sabedoria, não deve pedir, não deve buscar no mundo, mas ele deve pedir a Deus que dá a todos liberalmente. Ou seja, é por isso que Cristo é a nossa sabedoria, porque em Cristo nós passamos a entender a vida de forma diferente. Uma das aplicações que nós temos em nossas vidas é entender a vida, a nossa relação aqui nesta vida, assim como Paulo passou a entender. Em Colossenses 1:21 ele vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E em contraste com o mundo ele trata esta vida vivendo longe de Cristo, vivendo para os seus prazeres, vivendo para si próprio e não para a glória de Deus. E a morte para eles é o fim da linha, a morte para ele é o esquecimento, a morte para eles são as trevas. Mas na verdade para nós temos o nosso viver, que é Cristo. Nós vivemos para Cristo. Nós temos uma vida abundante de sabedoria. Temos uma verdadeira visão, o qual vivemos na luz agora. Que Jesus é a luz do mundo e aquele que o segue não anda em trevas. Então nós temos a verdadeira sabedoria. Nós passamos a ver a vida de forma correta, da forma que Deus deseja. Por quê? Porque agora nós temos a mente de Cristo. Na verdade, nós possuímos a mente de Cristo. Assim, a nossa morte, na verdade, ela não é o fim da linha, mas ela é o início de um futuro glorioso. Que a cada dia nós possamos entender que a verdadeira sabedoria nós temos em Deus. Que a cada dia nós possamos entender que a verdadeira visão é a visão que nós olhamos segundo as lentes de Deus. Que nós possamos ver a vida segundo a vontade de Deus. Que nós possamos usar como candeia, como luz, como luminar de nossas vidas, não esses faróis mundanos. Não essa luz do mundo que logo se apaga, não essas velas, que a luz do mundo ela é como uma vela, que se nós não tivermos cuidado, ela se apaga, nós estaremos no escuro, mas na verdade nós temos a verdadeira luz. Cristo, ele é a bendita estrela da manhã, e a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. E assim Cristo iluminou os nossos olhos para que nós pudéssemos conhecer as riquezas insondáveis da graça de Deus. E que Deus ele continue nos abençoando e a cada dia nos tornando mais sábios. E, na verdade, assim como o Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz um hino de louvor a Deus, um hino de adoração, e ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O próprio apóstolo Paulo, ele encerra com uma doxologia no final de sua carta. E ele diz, sim, no capítulo 16 de Romanos, e verso 27, sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. E o próprio apóstolo, irmão de Jesus, ele terminou a sua carta dizendo:
aquele que é poderoso para impedi-lo de cair, para apresentá-lo diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém.